Hey, você já se perguntou como poderia aprender a Libras mesmo sem ter contato diário ainda com os surdos? Eu sei que isso pode parecer um grande obstáculo, mas hoje eu vou te mostrar como é possível você se tornar fluente em Libras mesmo que você ainda não tenha contato frequente com a comunidade surda, inclusive mesmo que você não tenha ninguém para você realmente praticar e interagir com a Libras. Prepare-se para descobrir uma nova perspectiva que vai impulsionar o seu desenvolvimento aqui. Então, vamos direto ao ponto. Você sabia que ter contato com os surdos não garante que você realmente vai aprender a Libras? Para e pensa comigo. Os familiares dos surdos, muitos deles convivem diariamente com pessoas surdas, mas não são fluentes em Libras. O mesmo acontece com profissionais que trabalham com surdos em escolas, faculdades ou mesmo colegas de trabalho e até mesmo vizinhos de surdos. Simplesmente estar perto de alguém que usa Libras não é o suficiente para você aprender a língua de sinais de forma eficaz. Pare e pensa comigo. Imagina que você começa a dirigir. Você está lá começando a aprender a dirigir, você entrou na autoescola. Obviamente, você não tem como aprender a dirigir só vendo outras pessoas no trânsito, né? Você precisa de um conteúdo passo a passo, um conteúdo estruturado, e é para isso que serve, no caso, a autoescola, com a prática ali do instrutor que vai te orientar de forma clara, de forma direcionada. Só que quando você entra na autoescola, obviamente você entra para poder aprender a dirigir na autoescola. Imagina você chegar lá, o seu instrutor, a sua instrutora virar para você e falar assim, olha, para você aprender a dirigir de verdade, você precisa de pegar o carro do seu marido, da sua esposa, do seu pai, do seu avô, para você realmente usar esse carro no dia a dia, porque é assim que você vai aprender a dirigir de verdade. Não faz sentido isso, porque você entrou na autoescola para isso. A grande questão é que quando as pessoas entram nos cursos de Libras, é justamente isso que acontece. Eles começam a, no curso de Libras, dizer que você só vai aprender a Libras se você tiver esse contato diário com surdos, e eles falam, eles terceirizam isso para você ter o seu desenvolvimento na Libras. Ou seja, eles falam assim, olha, você só vai aprender a Libras de verdade se você tiver contato com os surdos. Mas isso é um grande mito. Agora, observa aqui. Essa daqui é a minha aluna Jamile. A Jamile, ela mora em Salvador, ela trabalha como professora de química e ela sempre achou a Libras fascinante, mas ela tinha vergonha de tentar se comunicar com surdos. E foi durante a pandemia, a cidade dela em Salvador estava em lockdown e ela não tinha contato com surdos, não podia nem sair de casa para ter contato com surdos. Aí que ela ia aprender mesmo, supostamente, né? Mas quando ela descobriu o nosso método Fluente em Libras online, ela começou a aplicar o passo a passo do método Fluente em Libras. E a Jamile começou a gravar vídeos para si mesma, sinalizando. E foi muito legal, porque quando ela foi ver os vídeos dela em Libras, ela foi vendo que realmente ela estava progredindo na Libras, mesmo sem ter contato com os surdos. E aí ela estava ansiosa para acabar logo o lockdown, e ela estava confiante para poder interagir com a comunidade surda, porque dentro do método Fluente em Libras, as práticas realmente impulsionaram o desenvolvimento dela para ela realmente desenvolver. A história da Jamile aqui mostra que, com a orientação certa, com o material adequado, com as práticas adequadas e específicas, você ativa a sua cognição linguística e isso faz com que você realmente se desenvolva na Libras de forma que, mesmo sem ter contato com surdos ainda, você se torne fluente em Libras. E aí você passa a ter contato com surdos porque você já se tornou fluente em Libras e porque você quer ter novas práticas, se tornar intérprete e tudo mais. Olha essa outra história aqui. Essa história aqui é da Sandréia Paixão. A Sandréia, antes de nos conhecer, ela já tinha feito 5 cursinhos de Libras, mas não conseguia se comunicar. Ela investiu tempo, dinheiro, mas se sentia frustrada. A Sandréia sonhava em ser professora de surdos e fazer a diferença na vida de pessoas surdas. Mas ela sentia que não tinha as habilidades necessárias. Aí o marido dela incentivou ela, apoiou ela e juntos eles decidiram dar uma chance ao nosso método Fluente em Libras em 8 semanas. A Sandréia começou a estudar com o nosso método, deu o passo a passo, com a orientação,
com os materiais de apoio e, mais do que isso, com o direcionamento e acompanhamento necessário. E, para surpresa dela, ela conseguiu se comunicar fluentemente em Libras em pouco tempo. Hoje, ela interage com a comunidade surda lá da cidade dela, em Ilhéus, interior da Bahia, ajudando em diversas situações no dia a dia. Seu marido, que sempre a apoiou e também está muito feliz com essa conquista, e mesmo com o contato limitado que a Sandréia tinha na época, a Sandréia percebeu que é possível sim absorver a Libras de forma simples, prática, quando se tem acesso a um passo a passo direcionado e ao acompanhamento necessário para se tornar fluente. Mas não para por aí. Esse daqui é o Tiago Israel. O Tiago morava nessa época aqui em uma cidade bem do interior da Bahia, Brejões. E lá, uma cidade bem pequena, com mais ou menos 11, 12 mil habitantes, e que inclusive só tinha 2 surdos lá. E esses 2 surdos que moravam lá não dominavam a Libras. Mas o Tiago viu a Libras pela primeira vez pela internet e ele falou assim, eu quero aprender e eu quero fazer diferença com a comunidade surda. E então, imagina, se ele tivesse que esperar ter contato com surdos para finalmente poder aprender a Libras. Não ia ter realizado o sonho dele. Mas ele começou a seguir o passo a passo do nosso método fluente em Libras. Na época, antes de seguir o passo a passo, ele estava estudando a Libras sozinho, só que ele travava na hora de sinalizar. Ele ficava preso nas regras gramaticais e a comunicação dele não fluía na Libras. Mas, quando ele entrou para o método fluente em Libras, o Tiago encontrou uma nova forma de absorver a Libras, sem ter que ficar decorando sinais, sem ter que ficar decorando regras de gramática. E foi assim, seguindo o passo a passo do método fluente em Libras, que ele foi se desenvolvendo a cada semana, a cada nova prática, com as orientações e os materiais direcionados, sempre de práticas imersivas na Libras, mesmo sem ter contato presencial com surdos. E então, um dia, o Tiago começou a resolver, assim, ele estava se sentindo tão seguro já com a Libras, que ele resolveu entrar em grupos na internet e fazer contato com surdos de outros estados e conversar com eles online, praticando e aprimorando suas habilidades. E aqui ele mostra, então, como que essas conversas foram emocionantes e transformadoras, porque ele começou a perceber que, com a sinalização dele, com as expressões faciais, tudo passou a ficar muito mais claro, porque toda aquela timidez que ele tinha, inclusive, foi rompida, foi quebrada, justamente por aplicar o método fluente em Libras em 8 semanas. Aqui você vê a história de vários outros alunos nossos que, aplicando o método fluente em Libras em 8 semanas, foram sendo acompanhados, sendo direcionados e se tornaram fluentes em Libras, mesmo com pouco tempo de estudo diário. Alguns deles, inclusive, resolveram fazer um método para se tornarem fluentes em 10 semanas, outros em 6 meses. Qual que é a diferença, Madison? Simplesmente a quantidade de aulas práticas de Libras feitas na semana. Para ser fluente em Libras em 8 semanas, é uma única aula por dia, sendo 5 aulas na semana. E você escolhe quais dias você vai fazer. Aqui você vê também outros alunos. Aqui você vê, inclusive, alunos que não sabiam absolutamente nada de Libras, nadinha, nadinha mesmo. E seguindo passo a passo, se tornaram fluentes, mesmo sem ter contato com surdos ainda. E esses outros alunos aqui são pessoas que já estavam tentando aprender Libras há vários anos. Aqui você vê, inclusive, alunos contando histórias diretamente em Libras, fábulas diretamente em Libras com grande habilidade. E qual que é a grande questão? A grande questão é que, com o método fluente em Libras, você aplica a imersão neurolinguística. Você absorve a Libras de forma contextual, de forma emocional, aplicando e envolvendo diversas áreas do seu cérebro. Primeiramente, você envolve o seu cérebro límbico. O cérebro límbico é essa segunda camada do cérebro aqui. E o cérebro límbico é responsável pelo gerenciamento das nossas emoções e também gerenciamento das nossas memórias. E absorver a Libras de forma prática, que envolve as suas emoções, faz com que você se conecte de forma muito mais profunda e significativa com o conteúdo. Por exemplo, ao utilizar as histórias reais e emocionantes que tem dentro do método fluente em Libras com nossos professores surdos. A Raquel, minha esposa, que é surda, e o professor Maurício, a gente vai ativando essa camada do cérebro, o cérebro límbico, tornando a sua absorção da Libras
muito mais memorável. Mas, para além disso, você vai ativar também todo o seu hemisfério direito do cérebro, que é responsável pela criatividade, pelo processamento visual e, mais do que isso, por esse uso do espaço também, a sua organização espacial. Lembre-se, a Libras é uma língua visual, uma língua espacial, que você usa o espaço de sinalização. Então, ao praticar os sinais, você está estimulando essa parte do cérebro. Mas não é qualquer tipo de prática dos sinais. Nós mapeamos, eu falo nós por causa que o método foi desenvolvido justamente por mim e pela minha esposa Raquel, que é surda. Eu, Matos, já estou nesse universo há mais de 23 anos. Sou casado com a Raquel há mais de 13 anos. E, nesse processo, nós desenvolvemos práticas especiais que fazem com que você absorva a Libras, absorva os mais de 3.562 sinais que tem no método Fluente em Libras, sempre de forma contextualizada e envolvente com essas histórias em Libras. E para além disso, você vai utilizar também várias práticas que ajudam a fortalecer o seu hemisfério direito do seu cérebro, permitindo com que você realmente vá absorvendo de forma ainda mais poderosa. Mas para além disso, você vai absorver também ativando o hemisfério esquerdo do seu cérebro. O hemisfério esquerdo lida e é responsável com a lógica, com a análise. E isso também é crucial e fundamental no seu desenvolvimento na Libras. Por quê? No método Fluente em Libras, você não apenas memoriza sinais da Libras, mas você realmente absorve a estrutura gramatical, a lógica da Libras, como que a Libras realmente funciona, permitindo que você construa frases, que você monte frases, que você se comunique, que você faça a comunicação e se conecte com os surdos de forma clara, de forma viva. Mais do que isso, que você realmente entenda a sinalização deles também de forma fluente. E além disso, por causa dos tipos de práticas que tem dentro do método Fluente em Libras, você vai ativar poderosamente essa área posterior aqui do seu cérebro, que é o córtex visual. Ele é responsável pelo processamento das informações visuais. E ele é constantemente estimulado no método Fluente em Libras através de práticas especiais invisuais que tem dentro do método, totalmente focadas na Libras. Isso não só melhora a sua habilidade de reconhecimento, de captar os sinais, mas também fortalece a sua memória visual, que é essencial para a sua fluência na Libras. Cá entre nós, quando você está conversando com alguém em português, você não fica lá tentando lembrar cada palavra, como é que monta a frase para você se comunicar. Tentar ficar lembrando sinal por sinal, frase por frase, na hora de ter a comunicação com surdos, acaba se tornando um pesadelo, é algo muito frustrante, porque a estrutura da Libras é muito diferente da estrutura do português. É uma outra lógica, uma outra forma de ver o mundo. Por isso, dentro do método Fluente em Libras, você vai absorvendo a Libras de forma emocional, ativando realmente toda a sua cognição linguística para realmente impulsionar o seu desenvolvimento da compreensão da Libras e também da sua prática de sinalização na Libras. Por quê? Dentro do método, nós aplicamos práticas que vão envolver o seu desenvolvimento através de práticas de sinalização, através de práticas de compreensão e também de feedback imediato, em que você vê e você sabe que você está fazendo da forma correta, porque a cada aula, cada prática, você pode contar com a minha orientação, com o meu direcionamento, aplicando as mais variadas técnicas das neurociências cognitivas. E para além disso, você vai ativando também os seus neurônios espelho, que são áreas responsáveis do seu cérebro e do seu corpo que são ativados quando você observa e quando você imita ações. E eles desempenham um papel fundamental aqui. Porque ao assistir os nossos conteúdos dentro do método Fluente em Libras, com professores surdos sinalizando, sinalizações específicas, pautadas nas mais diversas formas de expressão na Libras, sempre de forma contextualizada, você vai ativando os neurônios espelho, permitindo que você vá internalizando a Libras em você e fazendo a sinalização de forma viva e de forma muito natural. Várias práticas e estudos e pesquisas das neurociências cognitivas mostram que histórias são uma ferramenta poderosíssima para poder criar memórias
duradouras, memórias e conexões profundas. E quando você se envolve emocionalmente com o conteúdo, a sua absorção da Libras se torna muito mais eficaz. Agora preste atenção. Eu estou falando absorção da Libras porque dentro do método Fluente em Libras em 8 semanas, eu e a Raquel, aplicando técnicas das neurociências cognitivas, desenvolvemos várias práticas que permitem que você absorva a Libras, sem ter que ficar decorando nada. É literalmente absorver. É o mesmo tipo de processo que aconteceu comigo e com você quando a gente era um bebê, estava lá no colo da nossa mãe, do nosso pai ou dos nossos familiares e a gente estava absorvendo o português. E de repente você começou a falar alguns sons, depois juntou, formou palavras, juntou e formou frases e de repente você estava lá falando igual a maritaca, falando pra caramba em português. É esse processo natural que nós desenvolvemos para aplicar dentro do método Fluente em Libras, mas obviamente focado em como que eu e você, que somos ouvintes, podemos ativar o poder da nossa cognição linguística para realmente desenvolver cada vez mais na Libras. Então, dentro do método Fluente em Libras, você envolve diversas áreas para impulsionar o seu desenvolvimento. Mas, para além disso, o método, obviamente, tem práticas especiais para você ir aplicando e absorvendo ainda mais da Libras e também com orientações claras e passo a passo. Como eu falei, os professores do método são professores surdos, a Raquel e o Maurício. Por que professores surdos para as práticas de sinalização? Porque o surdo que desde a infância já nasceu surdo ou se tornou surdo, como a Raquel, ela se tornou surda com 10 meses. Então, o surdo desenvolve uma forma diferente de ver o mundo. E essa forma diferente faz com que ele tenha um nível e uma profundidade muito maior na sinalização dele. Porque o cérebro vai ativando a cognição linguística em pessoas surdas, que são surdos desde o nascimento ou desde tão novas, como a Raquel, como o Maurício, por exemplo, faz com que eles poderosamente ativem determinadas áreas do cérebro que quem se tornou surdo depois, ou que pessoas ouvintes não têm de forma natural. Por isso, as práticas de sinalização em Libras, dentro do método, estão com sinalizações naturais com esses dois professores. Mas, para além disso, você tem ali a minha orientação a cada prática, a cada vídeo, te direcionando especificamente. Faça isso, faça dessa forma, observe esse detalhe. Olha, observe esse aspecto. Vamos fortalecer essa prática de sinalização. E assim você vai se desenvolvendo ainda mais para que você tenha uma experiência autêntica e profunda de imersão na Libras com os vídeos, as práticas e tudo aquilo que tem de direcionamento ali. Além disso, você ainda tem o nosso acompanhamento para você realmente se desenvolver. Imagine se poder sinalizar com leveza todos os dias, tendo clareza, tendo material de apoio, tendo a orientação, tendo tudo aquilo que você precisa. Embora o método tenha sido desenvolvido para ser entregue para você em 8 semanas, a sua fluência na Libras, você pode realizar ele também em 10 semanas ou em 6 meses, com as orientações que tem lá dentro do método, para que você realmente se torne fluente em Libras e tenha esse poder, essa clareza de sinalização. A única diferença que tem entre se tornar fluente em 8 semanas, 10 semanas ou 6 meses é a quantidade de aulas que você vai fazer na semana. Exemplo, para se tornar fluente em Libras em 8 semanas, basta fazer uma única aula de Libras por dia durante 5 vezes na semana. É batata. E se mesmo assim, não, eu quero fazer mais espaçado, você pode fazer 2 aulas e em 6 meses você também vai se tornar fluente em Libras. E para além disso, você tem acesso completo ao método por 1 ano. Então você pode ver e rever ele quantas vezes você quiser, tirar suas dúvidas com o nosso time pelo WhatsApp e assim se desenvolver ainda mais. E muitos cursos tradicionais de Libras dizem que você só vai conseguir aprender Libras se você tiver contato com surdos, mas isso aí é literalmente terceirizar a responsabilidade. No método Fluente em Libras, nós assumimos o compromisso de te ensinar a Libras de verdade de forma completa, aplicando técnicas de imersão na Libras que vão garantir que você realmente absorva a Libras, se desenvolva, mesmo que você não tenha contato com surdos ainda. E eu sei que se nesse momento aqui
você já entendeu essa oportunidade do método Fluente em Libras, talvez você esteja curioso para entender melhor como que o método funciona. E é por isso que eu preparei uma aula prática, uma aula experimental completa do método Fluente em Libras. Um link logo aqui abaixo. Você pode clicar nesse link, você vai acessar uma página. Lá nessa página tem 2 vídeos. O primeiro vídeo é um vídeo onde eu explico e mostro mais detalhes sobre o método Fluente em Libras e como que você também pode entrar e fazer parte da nova turma do método Fluente em Libras que está sendo aberta agora. E o segundo vídeo que tem lá é o vídeo justamente dessa aula experimental completa e passo a passo do método Fluente em Libras. Para além disso, lá você vai ver vídeos de agradecimento dos nossos alunos do método Fluente em Libras. E você vai ver com seus próprios olhos a sinalização deles e como que você também pode se tornar fluente em Libras. Lá nessa página, você vai ver que o método oferece 2 garantias para você. A primeira garantia é a garantia de satisfação inicial. Nela, você pode experimentar o método Fluente em Libras não apenas por 7 dias, de acordo com aquilo que diz o Código de Defesa do Consumidor. Você pode ir além, só que você vai ter não apenas o dobro ou o triplo, mas eu vou te oferecer 4 vezes mais. Ou seja, ao invés de ter 7 dias para você testar ou experimentar o método, você tem 30 dias completos que você pode entrar, ver as aulas, baixar os materiais, fazer as práticas de Libras, tirar suas dúvidas com o meu time, fazer tudo aquilo que é necessário ali dentro do método e vivenciar a Libras. Você vai começar a ver a Libras fluindo de você. Obviamente, na primeira semana, você vai absorver um pouquinho assim e tal, na segunda semana você vai absorver mais um pouco, na terceira semana você já começa a ter mais confiança na sua prática de sinalização, na quarta semana você já pode começar a ter contato com o surdos, se você quiser, e você vai ver a Libras fluindo de você. Mas se mesmo assim você quiser, basta você enviar um e-mail para contato@unidestrava.com.br pedindo o seu reembolso completo. E a gente vai reembolsar integralmente o valor que você investiu no método. Mas, se você escolhe continuar, você pode então aplicar e vivenciar o método na prática. E aí que entra a segunda garantia, que é a garantia de desempenho. Ao aplicar o método Fluente em Libras em 8 semanas, seguindo as minhas orientações, se você realmente fizer tudo da forma como eu oriento lá dentro do método, com os nossos checklists, com a orientação, com o tira-dúvida e todo o passo a passo, e mesmo assim, ao terminar as 8 semanas, você ainda não estiver fluente em Libras, eu mesmo, Madison, vou sentar com você em carne e osso, embora online, olhando olho no olho, para te orientar passo a passo e entender exatamente quais são os gargalos daquilo que está acontecendo especificamente com você, para realmente destravar você de uma vez por todas e te guiar até a sua fluência na Libras. Esse é o meu compromisso com você, ok? E aí, o que acontece? Nesse exato momento, tem uma nova turma do Método Fluente em Libras sendo iniciada. E você pode começar a sua prática experimentando através da aula experimental do Método Fluente em Libras, ou mesmo se inscrevendo, experimentando o método também da forma como eu expliquei aqui por dentro, vivenciando o Método Fluente em Libras. Lá na página tem um botão também, você pode clicar e conversar com o meu time diretamente no WhatsApp, tirar todas as suas dúvidas. Então, agora é a sua vez. Acesse o link que está aqui abaixo, vai lá e agora você também pode se tornar fluente em Libras. Vai lá!